Vamos lá. Amud Beit, a gente está lá na Mishnah. A gente vai falar hoje sobre Hadass. Vamos ver a Mishnah, depois a gente passa por aqui que a gente vai falar agora. Hadass Agazul Be'avesh, ele foi roubado, está seco. Desculpa. Passul ele é inválido. Passul, mesma coisa que a gente viu do parecido do Lav. A gente foi numa árvore que foi plantada para Vatazará. Eu era Nidacha, daquela cidade toda que fazia Vatazará, que é passiva de ser queimada. Ele está inválido. Niktam Roshó, se foi cortado a ponta dele, a cabeça dele, Nifretsu Alav, ou que caíram as folhas dele. Ou Shayou Anavam Merubot Me'alav, ou que ele estava com mais fruta do que folha, passou. Vem Miatane, se ele tirou essas frutinhas, kasher, a gente vai ver na Gemara, a gente vai ver as imagens depois, vem Miatin Bem Tov, a gente não pode tirar essas frutinhas no Yom Tov. A gente vai começar a falar sobre o seguinte, na Torá está escrito Anaf Etzavot. Como é que você sabe que Anaf Etzavot é Hadass? Essa vai ser o começo da Gemara. Ele vai falar o seguinte, Avot, por que é Avot? Avot porque você tem tanta folha, que elas são grossas, vamos dizer assim, porque grossas, porque duas crescem no mesmo negócio. Ele vai falar o seguinte, aqui está falando do caso que ele tem três, mas eu estou falando, duas crescem no mesmo negócio, que eles são grossos. Anaf etzavot, então vai falar Gemara, Anaf etz quer dizer que o anaf ele cobre o caule, quer dizer, a folha ela cobre completamente aquele galhozinho dela. Quando a gente vê uma Hadass, a gente só vê a folha, não vê a parte do galhozinho. Aí o Gemara vai perguntar, e por que então não é da oliveira? E por que não é a outra que ele vai chamar de Irduf? Da oliveira, por que não é esse que ele chama de Dulva? Por que não é esse que ele chama de Irduf? E a Gemara para cada uma vai ter a resposta, a gente vai ver que tem que ser Hadass, que é a única que se encaixa em todos os requisitos, por isso que a Anaf Etzavot é Hadass, vamos ver da Gemara. Tandarabanan, Anaf Etzavot, Shanafav Chufina Tetzot. Anaf Etzavot, que os Anafav, quer dizer, as suas folhas, eles cobrem o seu caule, o seu galho. Vez eu a ver. O Merzedá, vamos falar que é Hadass, vem mazeita. Por que não é a oliveira bem na avó veleika? Lá naquele caso você não tem avó, você não tem duas nascendo junto. É uma nascendo só em cada lugar, eles não nascem duas juntos. Dulva bem na fava rotivina, só veleika. Por que não é dulva? A gente viu que precisa cobrir completamente o galhozinho, lá não cobre. Seus caminhos são caminhos agradáveis. Nesse caso não tem, porque quando você pegar uma dulva vai espetar, vai ser ruim. Rava Marmeach vai falar de outro lugar, porque não é a dulva. A Emet e a Shalom Aevo, que a gente tem que gostar da verdade e da paz. E essa dulva ela é usada para, além dele ter espinhos e tal, ela é usada para fazer veneno. Tanrabanan kalua que minikliava do melechal shelet. Zeu Hadass. Falou a Braita, kalua que minikliava. Que está falando era Anaf Etzavot, que ele parece com uma corrente que sobe todo dia com as plantas. Rabelezer ben Yaakov Omer, Anaf Etzavot, Etchetam Etzov Prioshaveh. Rabelezer ben Yaakov ele fala Anaf Etzavot, Anaf, por que está falando Anaf Etz, comparando Anaf com Et? Porque o galho, o caulezinho ali, e a fruta dele tem o mesmo gosto. E o Ritva falou que não está falando sobre o gosto, está falando sobre o cheiro. Porque no Hadass que ele tem o cheiro. Então o cheiro dele é igual do caulezinho e da folha. Havel Merze Hadass, Tana Etzavot Kasher, Venecheino Avot Passul. Se ele é um Etzavot, se ele é grosso, que tem muito de Kasher, se não é Passul. Echdame Avot, qual é o caso do Avot? Maravilha, Verruda, Kaimat Lata Tarve Bequina. Falou na viúda, é o caso que, por exemplo, a gente tem três folhas que nascem no mesmo lugar aqui, por exemplo, igual essa imagem.
Rav Kahana marafilu trei vechad. Rav Kahana fala mesmo 2 e 1. Por exemplo, 2 e 1 embaixo. Mesmo se for 2 e 1 embaixo, na mesma fileira, mas não é junto, já tá bom para ficar, né? Ravacha Berei de Rava meadre atrei vechad. Ravacha Berei de Rava, ele corria atrás da trei vechad, ou ele venava me prender vechad, porque ele ouviu da boca da vechad que era kasher. Amar era Marberei, amei para Ravash, Marberei, amei para Ravash, Abale, Leal Adas Shote, cara, ele falou, olha, para esse Adas a gente chama de Adas maluco, porque ele não tem os 3 mesmas fileiras, ele tem um pro lado. Tandrabanana Shurova lá Ministério bom, Ministério bom, miúdo, kasher. Se caiu a maioria das folhas, mas ficou a minoria que ficou minoria, mas que ainda tem tá bom, caiu a maioria das folhas, ficou a minoria, a gente fala que é kasher. Por outro lado, o bilvat tem a votokaemet, contanto que tenha esse negócio dele estar cobrindo o caule. Hagufa kasher, a Marta nishururova lav kasher, errado ele tá, nem o bilvat tem a votokaemet. Primeiro ele fala que caiu a maioria das plantas e está kasher. Depois ele fala contanto que ele cubra todo o caule. Peraí, ou ele consegue cobrir todo o caule, ou caiu todas as plantas. Que mandenatre leutrei avot, lá. Já que caiu 2 de 3, vamos supor que caiu 2/3 das plantas, como é que vai cobrir tudo? Mas lá, beassa mitzra. Aqui está se falando no caso do Adas Mitzri, que o Adas Mitzri era esse Adas aqui, que ele tinha 7 em cada um que nascia, não 3. Então mesmo que caiu 4, ele continua com 3 e continua cobrindo todo o caulezinho. E cai mais shiva bechad kinah. Dechina triar, vá para o leutlata. Mesmo caiu 4, ainda fica 3. Mesmo caiu a maioria, ainda fica 3. Amarabai shmaminá, ayasa mitzra kasher leoshana. Então a gente vê então que essa das mitzri é kasher para usar para Badabenim. Para morar pshita, lógico, não mal determinado, não é tão lógico assim, mal determinado. Você poderia pensar, ele veio de Leishem Levai, já que ele tem um nome acompanhando ele que não é só a das mitzri. Lomit kasher, da vez ele não kasher gamat esperando, que sim é kasher veima, achinami etzavot, amarachmana, mikol makom. Por isso que falou na Torá, etzavot, qualquer etzavot, andrabanan nevshurov alav nisharu bo shlosha badealin lachin kasher. Se ele ficou todo seco, mas sobrou 3 que ainda estavam úmidos, por exemplo aqui, está tudo amarelo, tudo seco, mas sobrou 3 lá na ponta verdes, tá bom? Rav Chisa berosh kol echad vechad. Rav Chisa tem que ser na ponta de cada um que tem que ter sobrado um. Niktav Roshó, a gente viu, se ele perdeu a cabeça dele, tá passur. Agora ele vai falar o seguinte, vamos supor que ele perdeu a folha, mas aí nasceu uma folhinha pequenininha. E aí a Gemara vai entrar numa sugá um pouco mais complexa. É bom a gente entender primeiro e depois a gente lê. A gente vai falar sobre Dihui. Nesse caso do Dihui, a gente vai ter dois... Duplo. Nesse caso do Dihui, a gente vai ter dois casos... vamos botar aí. Se a gente tem primeiro, é Dihui Meikara, por exemplo. Vamos falar o nosso exemplo do Adas. O Adas perdeu a ponta dele. Se o Adas perdeu a ponta dele, então ele não pode, ele pode ser usado agora para mitzvah? Não pode perder a ponta. Se ele não pode mais ser usado para mitzvah, a gente fala que uma vez que ele não pode mais ser usado para mitzvah, a gente deixa ele de lado e ele não pode voltar a ser usado para mitzvah? Ou será que ele pode ser usado para mitzvah? Se ele, por exemplo, se nasceu essa folhinha depois. Então, a gente chama isso de Dihui Meikara. Ele perdeu a folhinha, perdeu a ponta. Entrou o Hag.
nasceu esse outro começo de plantinha. Depois que entrou o Hag, a gente chama isso de Hui Meikar. Se teve de Hui antes ou não. A nossa discussão vai ser se existe de Hui Mitzvot ou não existe de Hui Mitzvot. Se a gente fala que uma vez que ele não é mais propício, acabou, ele não serve mais nunca mais para mitzvah, e você tem o de Hui Mitzvot, ou se não tem o de Hui Mitzvot, e se você consertar, você pode trazer ele de novo para mitzvah. Depois ele vai trazer outro caso. O caso do Kisui Adam. Quando faz shkita no... Já viu muitas vezes lá na Capará lá. Ele faz shkita, o sangue que sai da galinha, você tem que cobrir. Kisui Adam. Agora, se vem um vento, se você cobriu e depois descobriu, não precisa voltar para cobrir. Mas se veio um vento e cobriu, jogou a terra ali e cobriu, o vento. Depois veio outro vento e descobriu, você precisa cobrir de novo. Então ele vai falar o seguinte. Veio um vento e cobriu. Então, se você falasse que tem de Hui, você não precisa mais pensar nisso, nunca mais. Veio um vento e descobriu, você precisa cobrir. Você agora tem o Riuv, depois que você já não teve mais o Riuv. Uma vez que foi empurrado. Mas lá naquele caso, não. Mesmo que você foi empurrado ali, tem o de Hui, Tapatur. Se descobriu, você tem que vir cobrir de novo. Então, o Gemara vai falar o seguinte. Talvez, lá, a gente coloca Lechumbra, porque lá é o quê? Nire venidche, assim que a Gemara vai chamar. Nire venidche. Você tinha que cobrir, depois você foi empurrado porque veio um vento e tampou. Diferente do nosso caso, que ele estava para sul quando entrou o Hag. E depois nasceu o negócio de Hui Meikara. Por outro lado, a gente viu no nosso a gente vai trazer outra braita, que fala que se você tirou as frutinhas do Adas, tirou as frutinhas do Adas, Yom Tov, para Hamim, você não pode fazer isso, mas se tirou kasher. Se tirou kasher, parece que não tem de Hui. Ele entrou Yom Tov, ele entrou Hag com as frutinhas. Se a gente vai ver no próximo Amud, mas a gente vai adiantar. Ele entrou o Hag com as frutinhas, ele dá basul. A gente falou não tirar ela no Yom Tov, mas se tirou kasher, vai falar Hamim. Se tirou kasher, então parece que não tem de Hui. Então agora vai falar o seguinte. Ter de Hui é quando... É quando você fala o seguinte. Tá ruim para sempre. Entrou o Hag ruim, mas você nunca mais pensa nesse Adas. Ou não. Ou se ele consertou, por exemplo, que a gente vai começar a falar, que começou a nascer esse pedacinho de plantinha, ficou caché de novo. Ou se tem de Hui, já era, não está mais caché. Mesma coisa na frutinha, se você deixou entrar e não estava com a frutinha. Como também falam que não deve fazer, mas se fez, está caché. Então a gente vai botar aqui a discussão, que a Brezer vai falar que tem de Hui. E outra coisa, pode ter problema, ele vai aprender do Adas da Sukkah. Na Sukkah a gente falou Taseh Velominasui. Então aqui a gente também vai falar Taseh Velominasui. Se você fala que precisa que Lulav Tsarich Eged, se a gente fala que Lulav ele precisa ter o Eged precisa amarrar as 3 espécies, isso é uma condição para você fazer a mitzvah. Uma vez que você já fez o Eged, e aí você viu que está cheio de frutinho, você tira depois. Quando você fez o Eged, ele estava basuro, e depois você tirou as frutinhas. Tem problema de estar a ser velominasui, igual açúcar, que se você colocou os carros primeiro e depois você cacherizou as paredes, tá ruim? Então a mesma coisa aqui. Você amarrou primeiro e depois você cacherizou a dar, tirou uma frutinha, tá ruim? E Ramim vai falar o seguinte, isso é o primeiro. A segunda coisa, ou a gente vai falar o quê?
que para ele tem Dihui. Por isso que uma vez que entrou no Hag, tá ruim, não pode mais usar para mitzvah. E Ramim vai falar ou que é Dihui, e mais que eles também falam que não tem problema de estar se Sui. E tem quem fala que ele está discutindo em um dos dois só. E a gente vai no meio dessa parte de Rui, a gente vai trazer outros casos, é verdade, mas esse de Rui a gente chega quase até Mishnah, falando quase só sobre isso, vai falar também outras coisas do meio. Tanei Ula Barchinina falou o seguinte: Diktam Roshov Elatabot Mará, Kasher. Caiu, cortou a ponta, mas começou a nascer essa plantinha, tá Kasher. Bai Rabirmia, perguntou Rabirmia, Diktam Roshov Erevim Tov Elatabot Mará Bim Tov Mal. Se cortou, a pontinha dele foi antes do Yom Tov. Começou a nascer a planta em cima no Yom Tov, Kod, neste Rui, se mitzvot oló. Tem de Rui, você pode, tem negócio de empurrar, de empurrar por isso aqui não vale mais para sempre ou não? E disso que a gente falou na outra Mishnah lá sobre que Suyadam, que salva Nidgalá Patur, Milechassot. Se você cobriu o sangue, ele se descobriu, o vento descobriu, não precisa mais cobrir. Que sal arua chayav lechassot, mas se foi o vento que cobriu e depois descobriu, você tem que cobrir. Isso é só quando se descobriu depois que cobriu, mas se ele não se descobriu de novo, está patur lechassot. Ou ele veio. E por que depois que ele se descobriu você é obrigado a cobrir ele de novo? Uma vez que foi da Rui, uma vez que ele foi empurrado, isso aqui já está patur para sempre. No mesmo caso, nosso dessa vez está ruim para sempre. Minha maravapa sotomera tem de Rui, esse mitzvah talvez está falando lá então que não tem de Rui. Deravapa gufa mi baelei, mi pshit pashit lei, de en de Rui esse mitzvot. Que Ravapa ele próprio, ele tinha perguntado, será que tem? Ele falou simples que não tem de Rui no mitzvot. Quando ele falou que não tem de Chumra Mitzvot, tanto faz para Kula ou para Chumra. Para Kula, no nosso caso, de falar que o Hadassah agora está kasher, mesmo que entrou em Yom Tov, Pasula agora está kasher para Kula. E para Chumra, no caso que o Suyadam, que você falou que você tem que cobrir de novo. Talvez, será que ele fala que não tem de Chumra Mitzvot? É tanto para Kula quanto para Kula? Quanto para Chumra, ou Dilma Safuk Mispaka Lechumra Abrida Lechula não Abrida. Ou será que ele fala, olha, eu não sei se tem de Chumra Mitzvot, mas já que a gente não sabe que tem de Chumra Mitzvot, para Chumra a gente faz, para Kula não faz. Teiku, ficou a pergunta. Lema Katanai, talvez como a machloca desse Tanaim, a Vale Veliktan Passul de Breira Beleza, de Breira Azar, Ben Sadok, Vachamim Akshirin. Talvez a machloca até como esse está na ilha. Belazar Ben Sadok ele fala que se você foi lá e tirou, ele tinha mais frutinha do que estava com muita frutinha. Você foi lá e tirou a frutinha. É passul de Breira Belazar. E Ramim fala, você não deve tirar, mas se você tirou, está kasher. Savrua de Kuleal, Melolav Ben Sarech, eu vou falar que todo mundo fala que Melolav não precisa de Eged. Vem se lo imar tzarich heged, você falar que precisa de heged, lo yala finalo lav mesukah. Dichtiv badaseh velo menasui. Se você falar que precisa de heged, então a gente não aprende o lav da sukkah, que está escrito lá velo menasui. Mas lá, berraca me fliga, talvez eles estão discutindo o seguinte: demanda é passe. Quem fala que é passur sabaram deixa de conhecer mitzvot? Quem fala que é passur fala que tem de conhecer mitzvot, por isso que quando entrou em uma verdade, passur da passur para sempre. Quem fala que está kasher, ele fala porque a gente não fala que tem de ruim na mitzvot, por isso que mesmo se entrou de passur e você ficou kasher no meio, tá bom. Fala que não, de ruim não falar que todo mundo fala que não tem de ruim, que todo mundo, ninguém fala que tem de ruim na mitzvot. Então a discussão deles é o quê? Se aprende da sukkah ou não, está sendo na sui. Talvez os dois falam que tem mitzvah de série reggae lá precisa de egg. E eles falam, a discussão deles é se a gente aprende o regra de estar sendo na sui, sukkah ou não. Quem fala que está passando é porque sim aprende a regra de estar sendo na sui. É Brazar. E Ramiro falam que não. Vem vai ter, mas se quiser falar, se vira lá no lavo, se você falar que o lavo se regra de colher no lavo de sukkah, e todo mundo aprende sim no lavo de sukkah, no lavo se regra de caminho fligui, e a discussão deles é o que? Se o lavo precisa de egg,
O Beplukta de Aneitanai, eles discutem, a discussão deles dá para encaixar com a discussão desses outros Tanaim. Detalhe, fala Braita, Lulav ben Agud, ben Shino Agud Kasher. Lulav tanto faz se ele foi Agud, ele está amarrado ou não, ele está Kasher. Rabiuda Omer Agud Kasher, Shino Agud Pasul. Rabiuda fala, não, se você fez o Egg, ele está Kasher, senão está Pasul. Então talvez a gente pode botar a discussão deles também com essa discussão, se precisa ou não de Egg, Michal. Mas também da Rabiuda como time da Rabiuda Lav, que Halek Hame Agudat Ezov. Você aprende que Halek Hame Agudat Ezov, que eles tiveram que pintar o portal com sangue no Egito, com a Agudat Ezov, lá estava escrito lugar que tem lá que tinha que Agudat Ezov de Agudat de amarrar. E aqui também é escrito Lekartem. Lekartem, ele aprende que tem que pegar igual ao outro também de amarrar. Ktiva com Lekartem Lachem Emrachon. Ktiva Lekartem Agudat Ezov. Malhar na Agudat, ficar na Agudat. Rabban Lekechá Lekechá. Rabbanan não aprende Lekechá Lekechá. Por isso que o Rabbanan fala que não precisa de Eged e Rabiuda fala que precisa de Eged, também a discussão deles é isso. Mas está na leada de Tan Rabbanan, o Lav Mitzvah Leagdó vem Lo, Agdó Kasher. E quem é aquele Tan daquela brada que fala que no Lav é Mitzvah Leagdó. Fazer Mitzvah, belezar e amarrar. Mas se não amarrou Kasher, maneira Rabiuda que logo do Amai Kasher, se fosse falar como Rabiuda, se ele não amarrou, não está Kasher. E Rabbanan, se for Rabbanan, mas mitzvah, como é que é mitzvah? Mas mitzvah cabe, qual é a mitzvah que eles falam? Fala Rabbanan, mitzvah Mishum de Zé Livenveu. Sempre Rabbanan, e a mitzvah é por causa do Zé Livenveu. Quer dizer, a mitzvah você embelezar e amarrar, mas se não amarrou, está Kasher, então parece que Rabim falam que não é mitzvah amarrar, por isso que depois que você tirou, a discussão deles para Abrazar pode ser no se é mitzvah ou não amarrar, se o Lav Tzarich Eged, ou a discussão deles pode ser se aprende essa denominação da açúcar. O Shayon Avav Merubim, a gente viu na Mishnah se estava com mais frutinha, essas aqui são as frutinhas que nascem nele. Se estava com mais frutinha do que folha, passou. Amarav Chissa da Bar Zera Ben Agadol Amaró. Rav Chissa, isso foi o Rabben Agadol que falou, vai Makom Bezro. E que Hashem ajude, quer dizer, Lo Shanu ela Makom Echad, Aval Bishnaim Shloshah Mekomot Kasher. Ele falou o seguinte, isso aqui é só quando nasceu frutinha em um lugar que vai ter mais frutinha do que folha no Adas todo, mas nasceu toda concentrada, mas se em 2 ou 3 lugares que não está concentrada, né? Então ele falou que seria Kasher. Amalerava, Florava, Shnaim Veshloshah Mekomot Ave Menumar, Pasul. 2 ou 3 lugares, ele vai estar com mais frutinha do que planta. Isso aqui vai ser Pasul. Ela It Marachido, se você quiser falar que ele falou, eles falam assim, Osheayu Anavav Merubin Mialav Pasul, Amarav Chissa da Bar Zera Ben Agadol Amarov, Makom Bezro, Loshna ela Anavav Shchorot, isso é só quando a frutinha é preta. Aval Anavav Erakot, Minei de Adasu Kasher. Se eles tiverem verdinhas, ele vai ser igual ao do Adas, vai ter Kasher. E se ela tiver avermelhada, e se ela tiver avermelhada, é também igual a preta, ele vai falar aqui. Amaravá do modo que os corot de Damian a gente compara com as pretas de Amarabchina Aidam Shachor, como falou Rabchanina lá em Masechet Nidá, o sangue preto é Adomo, ele é um sangue vermelho que ela Shalaka que já se estragou. Então se tiver essas frutinhas tiverem pretas avermelhadas está ruim. Se é verde, ele é Kasher de acordo com a sua opinião. E Miatan Kasher, se você tirou, ele tinha mais frutinha do que planta, você tirou, cortou as plantinhas, está Kasher. Fala Gumara, de matino e mat. Quando você tirou essas plantinhas, e leima, mikame de leagde, pshita. Se você falar que tirou antes de amarrar eles, é lógico. Era levado de leagde, se você falar que você tirou mesmo depois de fazer amarrar eles, de rui meikara. Isso aqui é um de rui meikara, porque quando você fez o egg, quando você amarrou eles, ele estava passul. Tipo chutminat de rui meikara lave de rui. Então vamos falar o que daqui a gente pode aprender que de rui meikara não é chamado de rui, que não tem de rui. Leolam bater de agdi ve kasavar egg das mana bealma das mana bealma lav klum. A gente tem, então a gente pode falar, não é que a gente não dá para aprender aqui que não tem de rui. O que a gente aprende daqui é o seguinte: ele tirou as frutinhas depois que amarrou. A gente aprende daqui que amarrar, para essa opinião dessa braita é só, nossa Mishnah é só as maná, é só uma preparação para a mitzvah, mas não precisa disso. Vem mate em Yom Tov, a gente não pode tirar as frutinhas do Yom Tov. Fala Gumará, vem Havar, Veliktan Mai. Se você tirou, tá bom, não pode. Mas se ele foi lá e tirou as frutinhas do Adas Yom Tov, tá kasher ou não? Fala Gumará, kasher. De Ashkuremat.
E lema de Ashur Metmol de Rumei Karaú. E quando ficou preto essas frutinhas para você tirar. Então, se você quiser falar que elas ficaram pretas antes de começar o Hag, então isso aqui é de Rui Meikara, quando entrou o Hag ele estava passulo. Tipo de de Rui Meikara, de Lohav de Rui. Então, se você fala que mesmo depois que entrou no Hag passulo, ele daria da Rui, se tivesse de Rui, e você tirou a frutinha ele ficou kasher, então quer dizer que de Rui não é de Rui, não existe. Ela lá, de Ashkur Yom Tov, talvez ele ficou preto no Yom Tov, as frutinhas, Nirev Nidreu, Shmat Minah, Nirev Nidreu, Choser Venirel. Fala Gumará, então você pode, se você falar que ele ficou preto no Yom Tov, você pode comparar o caso do que Suyadam, que ele estava bom, depois ficou ruim, quer dizer, ele entrou bom no Hag, ficou ruim, você tirou, pode ficar bom de novo. Fala Gumará, Leolam de Ashkur Meikara, vamos falar que ele ficou preto antes do Hag. De Rui Meikara, de Lohav de Rui. E aqui de Rui Meikara não é chamado de Rui. Tipshut Minah, a gente pode aprender. Aval Nirev Nidche Choder Venivile, Lo Tipshut, mas você falar que ele estava bom, depois estava ruim, pode ficar bom de novo, isso a gente não pode aprender daqui. Tá? Rabanan Mematin Biom Tov Mishum Rabbi Eliezer Rabbi Shimon Amaró Mematin. Falava, Braita, a gente não pode tirar essas frutinhas no Yom Tov, em nome de Rabbi Eliezer Rabbi Shimon falando que sim pode tirar. Metaken Mana Biom Tov, mas peraí, você está consertando um cli no Yom Tov, que antes ele era o quê? Passul, não era nada, e agora ele vai ser Hadas, porque você tirou as frutinhas. Fala Gumará, talvez Rabbi Eliezer está falando, Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, ele está falando como o pai dele que falou o quê? Que tem aquela discussão de Rabbi e Rabbi Shimon, famosos em Shabbat, a gente vai ver também em Beitzah, se Davar Shelom Mitkaven é proibido, é permitido. Rabbi Shimon falou Davar Shelom Mitkaven, é permitido. Rabbi fala que Davar Shelom Mitkaven é proibido. Qual o Davar Shelom Mitkaven? Por exemplo, você arrastar um banco na terra. Você não está querendo fazer o arando, você não quer arar a terra, mas você pode ser que você acabe arando a terra, que não é uma coisa certa de acontecer. Por outro lado, a gente tem aquele psicrecha veloyamut. Por exemplo, você vai falar, eu quero tirar essa cabeça do animal aqui, mas não quero que ele morra. Não existe essa opção. 100% de chance de ele morrer. Então, psicrecha veloyamut é uma coisa que todo mundo fala que não pode, até Rabbi Shimon concorda que não pode. Davar Shemit Kaven, Rabbi Shimon fala que sim pode. Talvez ele coloca aqui Davar Shemit Kaven, que você está tirando a frutinha, vai te falar, como assim Davar Shemit Kaven? Se você tirar a frutinha, 100% de chance do quê? Desse Hadas ficar bom, então isso aqui não é Davar Shemit Kaven, é Psicrecha Veloyamut. Vai falar, aqui não é o caso que ele está tirando a frutinha para o Hadas ficar bom, está tirando a frutinha para comer. E é no caso que ele tem outro Hadas para fazer a mitzvah. Então aí é Davar Shemit Kaven, porque não está mitkavendo que o Hadas seja para a mitzvah, porque ele tem outro para fazer mitzvah, vamos ver dentro. A Maravash que gosta de estar lá, por exemplo, que ele tirou para ele comer. Pela beleza de Rabbi Shimon Savar lá, que é a avua, como o pai dele, da marcha da parte do Mitkaven. Mutar, uma coisa que você não tem kavaná, é permitido. Vê a Abai, verava, da Amar, da Bai, mas a Bai falou, não ajudou de mudar, Rabbi Shimon, Psicrecha Veloyamut, que Rabbi Shimon ele concorda com Psicrecha Veloyamut. Psicrecha Veloyamut ele também concorda que se você não tem nenhuma chance de não acontecer, também ele concorda que não pode. Aqui qual é o caso? De Itle ou Shanachrit, quando ele tem outra das para usar para a mitzvah. Tá na Rabananotar o Gudô, Biom Tov, o Gudô, que é a Gudá Shelerex. E fala Gumará, fala a Braida o seguinte: se você teu nó saiu, você pode fazer um nó, que o Gudô Shelerex é como eles faziam nas verduras que eles vendiam, que é um nó que você pega a ponta e passa por dentro e não amarra. Pega a ponta e passa por dentro. Fala Gumará, por que não vai falar para fazer um nó de gravata, que é aquele nó, tipo nó de rabiola que você puxa e sai? É melhor do que o outro. Vamos lá. Tadrabanel Otar o Gudô Biom Tov, o Gudô que é o Gudô Shirere, que vem a mais leanda e miana, por que ele não manda, por que ele não pode fazer? Raman, de acordo com quem era a biúda, de acordo com a biúda de Amaranivak, Xerá me aliata, que esse nó de rabiola, esse nó de gravata é um nó considerado um nó bom, que não sai um nó fixo. E Rabiúda é Eged Malhata, vai. Mas se for Rabiúda é aquele que fala que o Queirolav seria Eged, que precisa amarrar de um jeito bom. Aitana, esse Tana, ele sabar lá que batei berrada, ele sustenta como Rabiúda em que fala que o nó de gravata, esse nó falso, ele é considerado um nó bom. O Pliga a lei berrada, ele discute com Rabiúda em outro ponto.
no ponto que ele fala que no Lav precisa de Egel. Sabe como é? Quando de gravata é Relaxa, o sapato, você